Aleluia. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor faça prosperar teus caminhos. Que o Senhor levante sobre você o rosto dele. Que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor faça prosperar. Você que não conseguiu ofertar, mas colocou no coração o desejo de ofertar na casa de Deus. Eu quero profetizar que o Senhor vai fazer um milagre amanhã na tua vida, para que amanhã mesmo você possa ofertar na casa do Senhor. Amém? São 8h15, recebemos família, servo de Deus, pastor Pérez, estará ministrando nesta noite, como este tema, a oração do Pai Nosso. Aplauda ao Senhor pela vida do servo de Deus. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A igreja pode se assentar. Vamos ler aqui Mateus. Capítulo 6. A partir do versículo 9. Um texto muito conhecido da igreja. Texto muito conhecido da igreja, Mateus capítulo 6, versículo 9, que fala da oração do Pai Nosso. O pastor Emerson me falou ontem, sobre o tema, e uma vez eu preguei sobre esse tema também, mas aí hoje eu estava estudando e Deus me deu outras coisas maravilhosas que eu fui aprendendo com Deus hoje. E eu tinha um propósito, na sexta-feira, sexta para sábado, minha mãe tinha sido internado em Pindamonhangaba, até ter comentado com o pastor Emerson, e eu tinha feito um propósito de ir hoje lá, mas aí quando ele me chamou ontem, eu falei, não vou falar não, e minha mãe vai sair do hospital, e aí agora no final da tarde, minha irmã me ligou, falando que minha mãe já está em casa, recebeu aula, com 78 anos, graças a Deus já está bem, falei com ela, então eu não fui, mas Deus fez um milagre lá, porque eu tinha a missão hoje de estar aqui, e para mim é uma missão, eu não abro mão de um convite para trazer a palavra de Deus, porque quando nós somos convidados, eu aprendi que eu não posso dizer não, só em último caso mesmo, mas é um privilégio, uma responsabilidade muito grande de estar aqui hoje, de compartilhar com a igreja sobre esse tema, a oração do Pai Nosso, a paternidade de Deus, sua soberania, autoridade e nossa dependência. Maravilha. E Deus falou muito comigo hoje à tarde quando eu estudava esse tema. A Bíblia diz assim aqui, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, diz assim, Jesus falando, ensinando os apóstolos um modelo de oração, não uma reza, mas um modelo de oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Só até aqui, só até o versículo 13. Como eu disse, isso não é uma reza, não é um mantra que a gente tem que ficar repetindo. Jesus, quando ele deu esse modelo, ele falou esse modelo aqui no Sermão da Montanha, ele estava ali aos discípulos apenas mostrando um modelo de oração. O propósito da oração, esse é o propósito principal, e nós vamos estudar isso hoje, é glorificar o nome de Deus e pedir ajuda para realizar sua vontade na terra. Essa oração, ela não começa com nossos interesses pessoais, mas ela mostra primeiro Deus, a soberania de Deus. Quando eu estudava hoje, eu lembrei de um texto, de uma frase, de um grande missionário escocês, que foi um dos primeiros a chegar na África, na região do Malawi, e ele dirigiu uma missão durante 50 anos, desempenhando um papel muito grande, muito importante ali entre os africanos, naquela colônia do Malawi. Ele foi esse Dr. Robert Laws, que nasceu em 1851 e morreu em 1934. Ele foi muito importante para aquela região da África, onde ele largou tudo na Escócia e dedicou a sua vida nessa missão. E ele diz uma frase que eu achei fantástica, porque eu fiz questão de grifar aqui e passar para a igreja. Ele fala o seguinte: a oração
é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. E eu achei interessante porque ele mostra que muitas das vezes nós temos uma visão errada de como nós oramos, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, quando nós falamos da paternidade de Deus. O pastor Hermes estava falando já de ontem, né, quando Deus falava, quando a mensagem que Deus trouxe também falava nesse tema, e hoje eu tenho certeza que Deus continuará falando comigo e com você sobre a paternidade dele, sua soberania, sua autoridade e a nossa dependência de Deus. Isso é fundamental. E para começar, eu gostaria de ver com a igreja sobre a paternidade de Deus, porque no começo da oração, desse modelo de oração que Jesus Cristo nos ensina e ensinou aos apóstolos, ele começa dizendo Pai Nosso. Quando eu li esse texto hoje, eu me lembrei de um livro que eu li há alguns anos atrás, e eu fui pesquisar novamente de um grande escritor brasileiro, acho que hoje é o maior escritor brasileiro, esse dia que teve agora há pouco tempo na convenção nossa aqui no Brás, Augusto Cury, e ele escreveu um livro chamado Os Segredos do Pai Nosso. E nesse livro, fantástico, muito bom, ele faz uma análise muito interessante para a oração do Pai Nosso. O livro inteiro fala sobre o Pai Nosso. E eu comecei a me lembrar dos textos que eu tinha lido, e eu fiz questão de grifar algumas coisas que ele coloca no início, quando ele fala da frase, dessas duas palavras, Pai Nosso. Por que Jesus começa com essas duas palavras dizendo Pai Nosso? Porque nós temos o hábito, muitas vezes, até por uma tradição católica, de olharmos a oração do Pai Nosso como se fosse mesmo uma reza, ou como se fosse alguma coisa que a gente não para meditar nos textos, nos pontos principais que Jesus Cristo colocou para nós. Tem um motivo porque Jesus colocou cada palavra aqui, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que Jesus falou isso? Por que Ele nos mostrou esse modelo de oração? Não para ser rezado, mas para nós aprendermos como nós temos que nos achegar a Deus. Aqui Jesus Cristo, Filho de Deus, mostrando para nós como que é isso, como que nós devemos agir. E Augusto Cury, ele fala, e ele começa no capítulo 2 do seu livro, ele falando da solidão de Deus. E eu achei fantástico, eu fiz questão de grifar aqui, eu vou ler para a igreja alguns parágrafos apenas que ele leu nesse início da mensagem, só para a igreja entender, e nós vamos meditar nessa oração, ponto a ponto, para que nós possamos aprender a orar e por que orar. Ele fala assim, nesse capítulo 2, na parte do capítulo 2, que eu grifei aqui, o seguinte: a análise da primeira palavra da oração de Jesus expressa um grito que ecoa além dos limites do espaço e do tempo. Ao começar a ensinar o mais excelente diálogo entre o ser humano e o autor da existência, o mestre dos mestres usou a palavra Pai. Essa pequena palavra contém alguns segredos importantíssimos. O primeiro segredo está frontalmente na esfera da psicologia e da sociologia. Deus possui uma intensa e dramática solidão. O Deus que aparece no discurso de Jesus é um Pai que possui um rombo emocional e não pode ser solucionado com nenhum artifício, nenhum tipo de poder, servidão ou adoração. A carência afetiva desse complexo Pai só pode ser resolvida se tiver filhos com uma personalidade tão complexa quanto a sua e que sejam capazes de interagir com Ele e construir uma rede de relacionamento. Jesus não disse Deus nosso que estás no céu, ou Criador nosso, ou Todo-Poderoso nosso. É significativo que tenha dito Pai nosso. A palavra Pai indica necessariamente a existência de uma relação íntima entre o que gera e os que são gerados. Implica a identidade essencial entre as partes, uma troca de experiência, um cruzamento de mundos. E ele continua falando mais à frente, no capítulo 2 ainda. Ao se posicionar como Pai, Deus bradou que precisa de filhos. Mostrou que é vítima da mais complexa e poética solidão. Ele pode apreciar a existência de bilhões de planetas, pode admirar milhões de espécies da natureza, mas tem uma dramática necessidade psíquica de se relacionar e construir laços afetivos com filhos. Inúmeras pessoas tiveram medo de Deus ao longo da história, outras se prostraram diante dele mostrando espantosa reverência, e ainda outras envolvidas na colcha de retalhos das próprias dúvidas, bradaram: Deus não existe. Observando e analisando todos esses comportamentos,
não há como negar que, ao longo da história, Deus tirou o sono de bilhões de pessoas, tanto de religiosos como de ateus. Ainda hoje, Ele, Deus, inquieta a mente humana mais do que qualquer outro fenômeno, mas o ser humano também inquieta a mente desse enigmático Pai, mais do que qualquer outra coisa. Por estranho que seja, o Deus Todo-Poderoso necessita escrever nas tábuas do seu ser a poesia que se inicia com essas palavras: eu preciso do ser humano. Quando nós olhamos para essa frase Pai Nosso, quando Jesus mostra isso, Ele mostra que Deus precisa de nós. Porque eu vi essa semana mesmo, há alguns dias atrás, um pregador falando na televisão que Deus não precisa do homem. E eu fiquei pensando na mesma hora que, se isso fosse verdade, por que Deus criaria o homem então? Qual o sentido da criação do homem se Deus não precisasse do homem? É claro que se eu analisar Deus na sua soberania total, como nós aprendemos, mas não como um Deus longe do ser humano, não como um Deus que não interage com o homem, eu posso acreditar então que Deus, Ele não precisa. O homem poderia ser qualquer coisa, poderia ser um animal irracional, mas não é assim que aconteceu. Deus, Ele foi na sua soberania tão grande, Ele criou um ser capaz de raciocinar, capaz de escolher e decidir se você quer ou não viver e ter Deus como Pai. Porque Deus precisa que nós o adoremos. Deus, Ele quer que o homem o adore, por isso Ele criou o homem. Não faz sentido. É claro que se você parar para pensar e falar, mas Deus, se eu não o adorar, Deus vai continuar sendo Deus, mas você não será nada sem Deus. Então nós precisamos muito mais de Deus do que Deus de nós, mas Deus precisa de nós. Agora, porque eu fiquei pensando, eu como pai, minha filha essa semana está na casa do tio dela em São Paulo, e é a primeira vez que ela fica fora de casa, e eu vejo a necessidade, a carência que eu sinto da minha filha. Mas eu sou o pai, eu sou o provedor, mas eu sinto falta da minha filha, porque eu preciso dela para viver hoje, porque Deus me deu, eu preciso da minha filha. Do mesmo modo que você, mãe e pai, se você olhar para os seus filhos, você vai ver que se seus filhos não existirem mais, um pedaço de você não vai existir, então você precisa dele. Deus olha para o homem e Ele reconhece no homem o ser que Ele criou para o adorar, mas para ter um relacionamento com Ele. É tão importante isso, que a Bíblia nos mostra vários exemplos, e principalmente no Novo Testamento. Não no Antigo. O Antigo, para o povo judeu, era difícil chegar a Deus como um pai, mas para o Deus agora que se apresenta através de Jesus Cristo no Novo Testamento, nós vemos quantas vezes Deus é mostrado como pai. Jesus Cristo faz isso mostrando de várias maneiras. E Ele, quando Ele faz essa oração do Pai Nosso, iniciando, Ele fala em aramaico dizendo Abba. O que significa isso? Foi cantada na última música agora, falando Abba, Pai. Papaizinho querido, seria a tradução literal, mais literal possível. Papaizinho querido, esse é o início da oração do Pai Nosso. É assim que você deve se relacionar com Deus. Deus, Ele não quer que você olhe para Ele como se Ele fosse um ser que está querendo destruir a tua vida, não. Ele quer um relacionamento de pai para filho. Ele quer estar com você, Ele quer andar com você, Ele quer sentar ao teu lado, como foi cantado há pouco. Ele quer estar contigo, Ele quer conversar com você, Ele quer viver com você. É assim que Deus quer, é assim que Deus olha para o homem. Muitas das vezes nós encaramos Deus como algo diferente, longe. Isso é o que mostra as seitas e religiões pagãs. Mas a nossa igreja, o nosso cristianismo, o que a Bíblia nos mostra, não é um Deus distante que quer apenas destruir o homem, não. Ele quer um relacionamento com o homem, e Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos voltar a estar com Ele diariamente, para que nós pudéssemos conversar com Ele diariamente, para que nós pudéssemos um dia herdar a vida eterna e viver com Ele eternamente. É assim que Deus quer se relacionar com você, é assim que Deus quer se relacionar comigo. Dentre todos os nomes, eu posso perceber que o favorito de Deus é Pai. Sabemos que Ele ama esse nome porque Ele é o que mais usa. Nós vemos só no Novo Testamento mais de 200 vezes o Novo Testamento, aqui os escritores falando de Deus e chamando Deus de Pai.
Somente no Evangelho de João, 156 vezes nós vemos Deus sendo chamado de Pai. Lucas 2,49, não sabeis que me cumpri essa casa de meu Pai, Jesus falando. E em sua última palavra, nós vemos lá atrás, em Lucas 23,46, quando Jesus está na cruz, ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O maior relacionamento é o que Jesus nos ensina, e nós somos irmãos de Cristo, então nós temos que ter esse relacionamento com Deus. E eu só tenho relacionamento com Deus quando eu ando na sua presença, quando eu reconheço que Deus está comigo, e quando eu ando com Ele, eu faço o que Ele quer que seja feito, porque é assim que eu tenho relacionamento com Ele. Viver em oração, como a Bíblia nos ensina, é viver com Deus, porque oração é conversar com Deus. Eu já disse várias vezes aqui nesse púlpito que uma das coisas que eu mais gosto nas viagens que eu faço a trabalho é conversar com Deus. E eu converso com Deus dirigindo muito mais. Eu sei que aquilo ali é uma oração, eu não estou com o olho fechado, senão eu bateria o carro, mas eu estou ali conversando com Deus. E às vezes eu olho para o lado, como se Ele estivesse sentado ao meu lado ali, e eu começo a conversar com Deus, e muitas das vezes eu já senti a sua presença realmente mesmo, e sinto, e começo a chorar dirigindo o carro, porque eu sinto que o Espírito Santo, eu sinto Deus ali comigo, conversando comigo. Às vezes eu fico quieto, como se eu estivesse ouvindo que Deus quer falar comigo. Isso é relacionamento com Deus, isso é viver com Deus. O que nós vemos aqui, o que Deus quer é esse relacionamento. Um pai que quer ter um relacionamento com seu filho, um pai que tem poder para criar qualquer coisa, mas preferiu criar um ser pensante, capaz de tomar decisões, para que, sabendo que Ele criou, tivesse um relacionamento de pai e filho. É esse relacionamento que Deus quer. Por isso a oração do Pai Nosso, ela inicia dizendo: Pai Nosso. Como você se relaciona com Deus? Apenas como alguém que pode te dar coisas? Como você começa a conversar com Deus todos os dias? Como você amanhece? Vamos parar para refletir, porque aqui é um culto de ensino. Nós estamos nessa semana, uma semana de estudo da Palavra de Deus, e ensino é fazer a gente pensar. Eu sempre aprendo que no ensino a gente tem que pensar, então nós vamos pensar juntos aqui. Como você faz? Como é o seu dia? Como começa o seu dia? Pare para pensar um pouquinho hoje, porque amanhã vai começar um novo dia. E eu gostaria que essa mensagem que Deus colocou no meu coração, ela pudesse refletir na tua vida, não somente nesses momentos, mas por toda a tua vida, para que você pudesse ter um relacionamento mais próximo com Deus. Amanhã começará um novo dia. Eu não sei como começou o seu hoje, mas amanhã poderá ser diferente. Amanhã você poderá acordar, abrir os olhos, e com a primeira pessoa que você vai falar vai ser Deus. Pai Nosso. Como você se relaciona com Ele? Como você conversa com Ele? Nós fazemos parte de uma família. Quando eu olho para essa frase Pai Nosso, Deus como Pai, então nós somos irmãos. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. E como irmão, eu faço parte de uma família. Como é a minha oração? Será que a minha oração, ela só pensa em mim? Egoística apenas, eu penso nos meus direitos, nas minhas vontades, mas não por minha família. Como é o relacionamento meu com Deus? Quando eu falo Pai Nosso, eu estou dizendo que Deus é meu Pai. Eu estou tendo um relacionamento com Ele, e Deus quer ouvir isso. Como Augusto Cury diz no livro dele, ele fala que Deus quer ouvir isso de nós. Pai Nosso. Eu faço parte de uma família, e nessa família, como que eu trato meu irmão nas minhas orações? Será que o que eu peço é só para mim? Eu esqueço dos meus irmãos? O que eu estou ganhando de Deus é só meu ou é da minha família? Nós fazemos parte de uma família. Nós temos um pai. O segundo ponto, continuando aqui, na oração do Pai Nosso, é: que estás no céu. Aqui nós vemos da soberania de Deus. Deus está no céu. Ele é soberano e tem autoridade. Não é por nosso esforço humano que vamos alcançá-lo, não é fazendo caridade que alcançamos Deus, mas é através de Jesus que nós chegamos até Ele. Ele é nosso Pai querido, mas é nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele está nos céus. O que me chama a atenção é que Jesus, ao dizer que está nos céus, Ele não está afastando Deus de nós, não. Quando Ele afirma que Deus está no céu, Ele está mostrando que Deus,
ele não é alcançável por minhas forças apenas, por um equipamento que eu possa criar aqui na terra e chegar a Deus. Não. Ele está nos céus. E eu comecei a pensar, mas o que seria esse céu? Esses céus que falam aqui. Estás nos céus. Estás nos céus. E aí eu comecei a lembrar de um pregador que teve uma lição fantástica na Bíblia, no início de Mateus, no início de Lucas. Um pregador chamado João Batista, que estava no deserto, vestindo roupa de camelo, pele de camelo lá, o cabelo pensava que ficava bagunçado, mas pregando a palavra para anunciar a chegada do Messias. Eu comecei a olhar, hoje à tarde eu estava pensando, eu comecei a imaginar João Batista falando que chegaria o Messias, que era o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Mestre ia chegar. Eu imagino os judeus naquela época, quem sabe ouvindo João Batista falar, e imaginando assim, vai chegar quem sabe um homem vestido um linho fino, todo bordado de ouro, quem sabe um homem todo pomposo, numa carruagem, porque o Filho de Deus, o Rei dos Reis, ele está chegando. Quem sabe vai chegar alguém todo poderoso que vai tomar o poder de Roma, vai libertar os judeus. Quem sabe foi isso, essa visão que os judeus estavam tendo. E João Batista pregava ali na beira do Rio Jordão, e aí de repente ele olha, vem vindo um homem simples, mas quando o seu olhar cruza com esse homem, ele reconhece nesse homem o Filho de Deus. E ele reconhece esse homem sendo o Filho de Deus, e ele diz, nós vemos aqui em Mateus mesmo, capítulo 5, voltando um pouquinho atrás, capítulo 3 aliás, nós vemos que fala dessas mensagens de João Batista e do batismo de Jesus. E no capítulo 3, versículo 13 de Mateus, diz assim: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Surgiu uma voz dos céus, aonde Deus está, porque a oração fala: Pai nosso que estás nos céus. Surgiu uma voz dos céus e disse: esse é o meu Filho em quem me comprazo. Ouviram-se a voz de Deus dos céus. Então onde é os céus? Não sei onde é os céus. Eu não consigo pegar um foguete e chegar até os céus. Eu não consigo com as minhas forças chegar aos céus. Mas Deus, na sua onipresença, onipotente, onisciência, Ele é capaz de nos céus ver aonde andam seus filhos. Então quando eu vejo assim falar: Pai nosso que estás nos céus, não é para afastar Deus de você, é para dizer apenas que você não alcança Ele se não for através de Jesus, mas Ele nos céus, Ele é capaz de relacionar com você, Ele pode estar com você, Ele pode te ver, e você pode ouvi-lo, porque ouviram Deus no meio dos céus, falando: esse é o meu Filho, em quem me comprazo, em quem me alegro. E quem sabe Deus possa agora bradar dos céus e olhar para você e dizer: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer em ver, em vê-lo viver, em vê-lo andar, em vê-lo caminhar, em vê-lo como ele se comporta na sua família, em vê-lo como ele se comporta no seu trabalho, em ver como ele se comporta em todos os lugares. Quem sabe Deus agora pode olhar dos céus e Ele está te vendo. Ele não está longe, Ele está muito perto, porque Ele está te vendo. Então quando nós vemos aqui: Pai nosso que estás nos céus, Ele não está distante de você, apenas Ele está te vendo, Ele está se relacionando com você. Porque se Deus, quem sabe, estivesse no mundo, nós poderíamos ter pessoas que o bajulassem, que o cercassem, e aí ele não teria adoradores reais mesmo, porque estaria vendo Deus. Muitas vezes nós olhamos para os grandes homens, assim, artistas, nós vemos os grandes governadores cercados de pessoas
que ali no seu poder todo, eles são cercados, mas são pessoas carentes, pessoas sozinhas, mesmo cercados de pessoas, porque são pessoas que o cercam apenas para tirar vantagem dele. Quem sabe se Deus estivesse na terra, o homem se aproximaria dele, não para adorá-lo de verdade, porque estaria vendo ele, então não teria fé, ele apenas ia se aproximar de Deus, para bajular Deus, e Deus continuaria sozinho, mas na sua presciência, ele diz: eu quero me relacionar contigo, mas eu quero que você acredita que eu existo, porque eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu andarei com você todos os dias. Eu estou nos céus apenas para que as pessoas não se aproximem de mim para me bajular, porque eles não estão me vendo, mas você, pelo olho da fé hoje, pode ver Deus, pode sentir Deus, pode saber que Ele realmente anda com você. Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu, é um relacionamento que Ele quer com você. Ele quer viver com você, Ele quer estar com você. Continuando a oração do Pai Nosso, fantástica. Não tem que. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a sentir a presença de Deus e a chorar diante do grande significado, do grande prazer, da grande alegria, da mente do homem mais brilhante da terra, Jesus Cristo, que já passou pela terra, o homem mais inteligente da terra, como disse Augusto Cury. E ele continua aqui na oração, Jesus Cristo, esse homem que veio para libertar-nos, que deu a sua vida por nós. Ele continua dizendo: santificado seja o teu nome. Quando eu olho para essa frase, santificado seja o teu nome, eu me lembro de adoração. Na continuação da oração modelo, Jesus nos ensina a adorar a Deus. Reconhecemos Deus como nosso Pai, toda a autoridade que lhe é devida, e depois o adoramos. Não existe nada mais sublime que adorar a Deus de coração. Nós somos criados para adorá-lo. Como tem sido a sua oração? Como você tem adorado a Deus? Como você tem convivido? Como você tem olhado para Deus? Quando eu meditava nessa frase agora aqui da oração, eu me lembrei de uma mensagem que eu ouvi há pouco tempo atrás, de um pastor em outro estado do Brasil, onde ele cita, ele fala sobre o porquê que Moisés não herdou a terra prometida. E ele lê lá em Números, no capítulo 20 em diante, ele fala de Moisés, quando Deus ordena, o povo começa a pedir água, e Deus então ordena que Moisés falasse com a rocha. No capítulo 20 de Números, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, vou ler aqui. E o Senhor falou a Moisés dizendo, quando Moisés foi dizer, porque o povo estava reclamando que não tinha água, que não tinha o que comer, que não tinha fruta, e aí Deus fala então com Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água, assim lhes tirarás as águas da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E no versículo 12, o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não cresces em mim, para que me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis essa congregação na terra que eles têm dado. Quando esse pastor, ele citou esse versículo, e ele me deu uma luz fantástica sobre esse texto, porque desde criança eu aprendi que Moisés não entrou na terra prometida, porque ele tinha ferido a rocha, e a rocha simbolizava Cristo, então ele tinha ferido 2 vezes a rocha, e Jesus poderia ser ferido uma vez, mas aqui em Números não fala isso. O que fala aqui, que Deus fala para Moisés, é que ele não santificou o seu nome diante de Israel. Quando Deus disse a Moisés, ele disse assim: olha, fale com a rocha. Era para Moisés apenas chegar diante da rocha e falar com ela.
Quando ele reunisse a congregação e ele falasse com a rocha verteria água. E aí o que ia acontecer? A água ia verter, o povo ia saciar e ia dar glória a Deus. A glória era de Deus, não era para Moisés fazer nada mais. Mas Moisés, quem sabe ali no seu nervosismo, não sei o porquê, ele começa a dizer: rebeldes, por que vocês estão fazendo isso? Não foi isso que Deus mandou ele fazer, não está escrito isso na Bíblia. Deus, não importa se alguma, disse para ele chegar para o povo e falar: olha, vocês são rebeldes. Não foi isso que Deus falou. Deus disse apenas: fale a rocha. Mas Moisés não fez isso. Moisés feriu a rocha, como se ele estivesse tirando água da rocha. Só que quem deu água foi Deus. A glória é de Deus. Deus é que tinha que ser glorificado. E por não dar glória a Deus, Moisés não entrou na terra prometida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando eu digo santificado seja o teu nome, eu estou adorando a Deus, adorando a Deus que quer ter um relacionamento de pai e filho comigo. Eu estou rendendo adoração a Deus. Quando eu faço isso, eu mostro realmente que eu tenho um relacionamento com Deus. Moisés não fez isso e não entrou na terra prometida. Quem sabe se você não está dando glória a Deus? Quem sabe se você não está glorificando a Deus? A nossa terra prometida hoje não é uma terra prometida na terra, não é uma Jerusalém terrena, mas é uma terra prometida nos céus. Só tem um jeito de você chegar a Deus: adorando a Deus, glorificando a Deus, sentindo a sua presença e dando glória a Deus. Glória a Deus, glória. Quantas vezes você tem falado glória a Deus? Quantas vezes você entra no culto e sai sem falar um glória a Deus? Quantas vezes você entra no culto e não glorifica o Senhor? Quantas vezes você entra no culto e sai pior do que você entrou? Porque você veio apenas aqui olhar outras coisas, passar o tempo. Mas eu sei que você que está nessa noite, numa terça-feira, saiu do seu lar hoje para vir aqui, foi para entender como servir a esse Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quando eu vi essa frase, venha o teu reino, eu lembrei do governo de Deus. Deus governa todo o universo e governa a minha vida. Deus, quando nós oramos venha o teu reino, nós estamos dizendo que o Evangelho tem que ser proclamado para que a igreja, para que o reino de Deus venha, para que o reino de Deus seja implantado, porque foi assim que Jesus Cristo nos ensinou. Essa frase aqui da oração do Pai Nosso, eu diria que é uma frase totalmente missionária. É uma frase que me impulsiona agora, no momento que eu já reconheci que Deus é meu Pai, eu reconheci que Ele é soberano, mas que eu tenho um relacionamento com Ele e Ele está comigo. Quando eu agora santifiquei o nome de Deus, eu agora me disponho como missionário, dizendo: Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu caminhe? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? Qual é o lugar que o Senhor quer que eu vá? Aonde o Senhor quer que eu pregue? Porque eu quero que venha o teu reino. É uma oração missionária. Como está sendo a sua disponibilidade para a obra de Deus? Quem sabe a minha disponibilidade é apenas para mim. Eu venho aqui na igreja para receber alguma coisa, então eu não estou preocupado se outras pessoas estão vindo ou não para essa família onde tem Deus como Pai. Mas nessa noite, quando eu pego a oração modelo que Jesus Cristo nos ensinou, eu estou dizendo assim: olha, venha o teu reino. Então eu estou dizendo: meu Deus, eu estou colocando a minha vida à sua disposição. Para que o teu reino venha, eu tenho que proclamar o Evangelho, eu tenho que pregar aos quatro cantos da terra, porque é assim, é a missão da igreja. Por isso eu disse desde o início que Deus precisa de nós. Quem foi que Deus escolheu para proclamar esse Evangelho? Quem foi que Deus escolheu para fazer parte dessa nação que Ele fundou? Quem foi que Ele escolheu? Foi o homem. Então Ele precisa do homem, Ele precisa da mulher, para que esse Evangelho seja proclamado. Não são os anjos do céu que vão descer aqui para fazer isso, não. É nós que temos a missão de fazer com que o reino de Deus venha através da proclamação do Evangelho, da minha vida como missionário. Você é um missionário. Nós somos missionários. O ir de Jesus não foi para uma pessoa ou outra, alguém específico, não. Ele foi para a igreja de Cristo. Se você faz parte dessa família, se você faz parte da igreja, então você tem essa missão. Venha o teu reino. O que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá?
Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. É uma submissão minha. Eu me coloco agora, assim, a desejar, a querer estar na vontade de Deus. Eu me submeto a Deus. Eu faço o que Deus quer que seja feito. Eu ando de acordo com o que Deus quer. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Eu vou fazer a vontade do que Deus quer. Eu vou cumprir o mandato de Deus. Eu vou andar de acordo com a vontade dEle. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Submissão. Como eu tenho me submetido a Deus, como que eu tenho andado de acordo com o que Deus quer, como eu tenho convivido e andado dentro da vontade de Deus. Submissão. Quando eu começo a desejar a vontade de Deus e não a minha, os itens anteriores que nós lemos há pouco são verdade. Eu sou filho, eu reconheço sua autoridade, eu o adoro, eu estabeleço o seu governo e não do homem. Enfim, seja na terra ou no céu, sua vontade é perfeita, agradável e boa. Romanos 12:2. Então nós sabemos que a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Será que realmente tem sido assim? Ou eu tenho feito a minha vontade? Eu aprendi com um pastor amigo meu que ele dizia sempre que quando nós entendemos a soberania de Deus, nós entregamos a chave da nossa vida na mão dele. Onde está a sua chave da tua vida? Ela está na tua mão? Ou está na mão de Deus? Será que você aceitou Jesus? Se foi batizado? Você já tem a questão que você seja um diácono, um presbítero, um pastor? Eu não sei. Não importa o cargo para Deus, importa o seu relacionamento com Deus. Deus não está olhando isso. Deus está olhando qual é o seu relacionamento com Ele. Você que controla a tua vida, é você que dita os seus caminhos, é você que determina onde você vai e deixa de ir, ou é Deus que governa, é Deus que anda, é Deus que faz de acordo com a sua vontade soberana sobre a sua vida? Quantas vezes você tem orado para que Deus guie seus passos? Eu disse há pouco que amanhã será outro dia. E essa mensagem só faz sentido se você amanhã acordar e orar a Deus, reconhecendo Deus na sua soberania, entendendo que você precisa dele e colocando: Deus, meu dia está apenas começando, faça tudo de acordo com a tua vontade. Coloque no meu coração. Você pode ter certeza que você não ouviu uma voz, quem sabe que você ouça. Eu nunca ouvi uma voz, eu tenho vontade de ouvir, mas eu não ouvi. Mas eu sei que um dia, quando eu for morar no céu, eu vou ver Deus e vou ouvir a sua voz. Então, o mais importante é que eu sinta a sua presença. O mais importante é que eu me relacione com Ele e eu sinta Ele em meu coração dizendo, e em minha mente, aonde quer que eu vá, aonde o Senhor quer que eu caminhe, o que o Senhor quer que eu faça, qual é o meu dia, como vai ser, o que eu vou fazer aqui hoje, Senhor, seja para a glória do Teu nome. O meu trabalho tem que glorificar o Teu nome, a minha vida tem que glorificar o Teu nome. Quando eu coloco isso, eu me relaciono bem com a minha esposa e vice-versa, a esposa com o marido, com os filhos. Quando eu estou bem, eu me relaciono bem com o meu chefe. Eu não chego lá no serviço com cara amarrada, eu não chego lá maldizendo meu trabalho, eu não chego lá brigando com meus amigos, eu não chego lá querendo fazer tudo errado, ou então blasfemando contra alguma porta que Deus abriu para você. Quando você está na presença de Deus, tudo para você sempre verá o lado bom das coisas. Porque muitas pessoas pedem para Deus alguma coisa, aí Deus dá, ele começa a reclamar de algum tempo, e aí passa, aí Deus dá outra coisa que ele pede, aí passa alguns dias, ele já começa a reclamar novamente, nada está bom para ele só reclama, nada satisfaz. Por quê? Porque ele não tem um relacionamento com Deus. Mas quando você tem um relacionamento com Deus, você vai ver que nas pequenas coisas você vai ver Deus, nas pequenas coisas você vai ver, e quando você for digno das pequenas coisas, Deus vai te colocar nas grandes coisas. Porque Deus sabe e Ele conhece o teu coração. Ele sabe que você não recebeu ainda a bênção que Ele te disse, porque você não tem glorificado o seu nome, porque você não tem colocado Deus em primeiro lugar. Eu reclamo do meu trabalho, eu reclamo do meu chefe, eu faço tudo para enrolar o meu trabalho. Então aonde está o meu relacionamento com Deus? Mas quando eu acordo de manhã e eu reconheço Deus na minha vida, eu consigo entender que Deus, Ele é soberano e Ele vai fazer, mesmo aquele trabalho cansativo, sendo um trabalho abençoado, e você vai sair de lá feliz, e Deus verá a glória dele sendo na tua vida, e as pessoas vão ver Deus na sua vida, e a glória de Deus
vai aparecer para o povo, você vai glorificar a Deus, não vai fazer como Moisés, que feriu a rocha, não, mas aí você vai mostrar que Deus é soberano na sua vida, e aí o povo vai ver a glória de Deus na sua vida, e vai ver que você é diferente, que você faz parte de uma família que tem Deus como Pai. Qual é o relacionamento que eu tenho com Deus? Como eu vivo com Deus? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Quando eu entro nessa parte aqui da oração, eu diria que seria a segunda etapa da oração. Eu já coloquei Deus em evidência. Agora, Deus permite a sua soberania, a sua bondade maravilhosa como papai. Papai querido, que eu peça para mim. É a minha dependência de Deus, a nossa dependência. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E a primeira frase que vem na minha cabeça é provisão. A primeira palavra, provisão. Deus garante a provisão necessária para os seus filhos. Isso é a expressão do seu cuidado conosco. A nós cabe viver a sua dependência, confiando nas suas promessas, como Cristo começa pedindo para nós. Quando eu reconheço Deus, aí eu posso falar: Deus, o pão de cada dia. Quando eu falo pão de cada dia, dá-nos hoje, eu falo das bênçãos que Deus promete na sua vida. A prioridade na tua vida não é o carro que Deus quer te dar, não é a casa bonita que Deus quer te dar, não é a viagem que você quer ter nas suas férias que Deus quer te dar. Isso não é pecado, isso não é errado, mas isso não é prioridade. Quando você reconhece o poder de Deus, quando você reconhece Deus como Pai, você reconhece que Ele está nos céus, você reconhece que o seu nome tem que ser santificado, você reconhece que você está à disposição da obra de Deus, quando você diz: venha o teu reino, você coloca a vontade de Deus em primeiro lugar na tua vida, aí Deus fala assim: agora eu vou te dar aquele carro que você pediu, agora eu vou te dar aquela casa, porque isso não é prioridade na tua vida, a prioridade sou eu. Você consegue entender? Quando você consegue entender isso, você consegue entender as bênçãos de Deus na sua vida. Deus não quer ver a sua tristeza, Deus não quer que você fique mendigando, não. Deus quer tudo de bom para você, tudo de bom, mas Ele quer que você primeiro reconheça Ele como Deus. E aí você pode falar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, provisão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando eu cheguei nessa parte, é uma parte que aperta. Perdão. Perdoamos porque não somos. Porque nós temos perdoado? Porque nós somos perdoados por Deus. Quando eu falo do perdão, sempre vem à minha mente a imagem de Cristo na cruz, depois de ter sofrido toda aquela tortura, estar com o pecado da humanidade sobre suas costas, de ter levado a cruz, de estar crucificado. Ele olha para aquelas pessoas que o crucificavam e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem. Quando eu lembro de perdão, a primeira imagem que eu tenho é essa: como eu posso não perdoar? Como eu posso dizer que faço parte de uma família? Como eu posso dizer que Deus é meu Pai? Como eu posso dizer reconhecer que Ele está nos céus e comigo? Como eu posso santificar o seu nome se eu não sou capaz de perdoar o meu irmão que eu estou olhando para ele? Quantas pessoas na igreja têm raiva ou ódio de irmãos que estão na mesma igreja? A falta de perdão é como um câncer que consome a pessoa até a morte. Quem não perdoa é o que sofre, não é o que fez o mal. Quando você tem ódio, raiva, é você que está sendo consumido. Se você não tem um coração perdoador, nessa noite Deus quer te dar. Ele quer estar, Ele está aqui nessa noite, Ele quer te dar. Ele quer nessa noite te dar um coração perdoador. Ele quer que você olhe para todos aqui de igual modo. Todos nós somos filhos desse mesmo Pai. Não tem como você ir para o céu se você não perdoar.
Porque no céu você vai viver eternamente com essa pessoa que está do teu lado. Então se essa pessoa está indo para o céu e você não a perdoa, você não libera o perdão, não tem como você ir, porque você não vai conseguir conviver com ela no céu, e no céu não vai ter discórdia. Por isso que Jesus, quando ele continua aqui falando da oração, ele diz assim, no versículo 14, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E não nos induz à tentação, versículo 13. Quando eu chego nessa frase, no final da oração do Pai Nosso, eu lembro de proteção. Assim como Jesus estendeu a sua mão e segurou a de Pedro quando ele estava ali afundando no mar, Deus nessa noite Ele quer segurar as tuas mãos. E não nos induz à tentação. Quando eu chego nessa frase da oração do Pai Nosso, eu vejo Deus dos céus olhando para você, estendendo as mãos e segurando as tuas mãos. Quem nessa noite quer ser seguro por Deus, ter a proteção de Deus? Quem nessa noite quer ter essa proteção? Ele quer te dar. Ele quer estar lá. E não nos induz à tentação. É isso que eu estou dizendo para você. Meu filho, Deus está falando para você agora, sabe? Meu filho, as minhas mãos estão estendidas sobre você. Eu quero te proteger. Eu quero te segurar. Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Cristo. Mas Jesus, no mesmo momento, pegou ele pelas mãos e fez para ele flutuar novamente. Quer flutuar no Espírito? Quer andar com Deus? Ele está estendendo as mãos para você. Mas livra-nos do mal, libertação. Por qual motivo deveríamos pedir a Deus para sermos resguardados do mal? Pelo grande e admirável motivo que a nossa comunhão com Deus jamais venha a sofrer interrupção. O mal aqui inclui não somente o diabo, mas também todas as formas e variedade do mal. Só está livre quem é redimido por Cristo, mas livre do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando ele encerra, ele dá-nos segurança. Segurança. Quando consideramos as nossas necessidades e também o quanto dependemos dele, as nossas relações com ele, entendemos que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus. Ele nos dá segurança. Porque teu é o reino de Deus. O poder e a glória é tua, Senhor. Ele nos segura. Ah, que maravilha! Você consegue entender o que Jesus disse que nos ensinar através dessa oração? Não foi um mantra, nem foi uma reza para você repetir 1000 vezes e ganhar alguma coisa, não. Ele só deu um modelo de como nós temos que relacionar com esse Deus. Eu gostaria de terminar perguntando: você sabe por que tem que orar? São perguntas que eu vou fazer a você, você vai responder para você mesmo. Deus está te ouvindo e Ele vai te ensinar, Ele está te ensinando. Você sabe como deve orar? Como você deve orar? É uma pergunta que eu faço a você no final dessa mensagem. Então eu gostaria nessa noite de fazer um pacto aqui. Não vou pedir para ninguém erguer a mão. É você e Deus. Uma promessa com Deus, uma conversa com Deus. Você e Deus. A partir de hoje, eu quero ter uma vida de oração. Quer ter? Vou falar com Deus, fala comigo não. Porque eu não sei nada, eu não sou de nada, eu sou apenas aqui transmitindo o que Deus quer. É com Ele que você fala. Se você quer ser abençoado, então começa nessa noite orando corretamente, como Jesus nos ensinou, orando sem cessar, conversando com Deus. Papai querido, senta aqui do meu lado, eu vou conversar com o Senhor agora, onde você estiver. Nessa noite Jesus está nos chamando para um relacionamento verdadeiro, não para uma visita semanal no culto, no domingo, na terça, na quarta, na quinta, não é isso não. Ele quer ter um relacionamento diário com você. Muitas vezes você pode
às vezes você não tem condição de vir ao culto todos os dias, ou então durante a semana, ou então, não sei, eu não sei, eu não quero saber. Quem quer saber é Deus. Mas Ele está dizendo para você que Ele quer ter um relacionamento com você, todos os dias. Quem quer ser realmente filho de Deus? Quem quer realmente dizer a Deus que Ele é seu Pai? Ou se você quer, então comece a tratá-lo a partir de hoje como um pai. Eu gostaria de lembrar que Deus precisa de você. Vou começar lá no começo. Mas se você não o quiser, Ele não obrigará, pois só pode ser seu filho quem assim decide crer nele e voluntariamente aceita Cristo. E nunca esqueça que sem você, Deus continua a ser Deus, mas você sem Deus não é nada. Deus criou o homem para um relacionamento familiar, e nessa família só entra quem chama Ele de Pai. Só entra nessa família quem chama Ele de Pai. Quer fazer parte dessa família? Então, a partir de hoje, comece a chamá-lo de Pai. Não por palavras, mas por atitudes. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salabasta de cantarabá. Deus é maravilhoso, Paulo. Deus está aqui. Deus está nos ministrando. Talvez você não tenha se gravado, né?